Hoje eu vou falar de um tema que interessa muita gente, especialmente pedagogos e famílias que lidam com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem. Eu vou falar sobre a contribuição da musicoterapia no tratamento da dislexia. Meu nome é Assunção, sou pedagoga e terapeuta, especializada em pedagogia Waldorf, pedagogia curativa, terapia social e musicoterapia. Quando chega o período da alfabetização, é uma grande alegria para a criança, para a família e para o professor que tem esse mérito de passar esse conhecimento para a criança. Conhecimento da leitura, da escrita. Mas acontece que chega ao final do ano, muitas vezes, nem todas as crianças conseguem ser alfabetizadas. E aí cria a expectativa da família, dos professores, a expectativa de que essa criança não estava madura para ser alfabetizada, mas que logo, qualquer hora, ela vai adquirir essa habilidade de aprender a ler e a escrever. Acontece que o tempo vai passando e quando chega por volta dos 9, 10 anos, começa um certo desespero, tanto da escola quanto da família. Não entendem o que está acontecendo. A criança não consegue aprender. Ela faz muitas vezes uma confusão de letras, ela omite palavras na frase, quando copia, e não consegue ler, não consegue entender o que está escrito ali naquele papel, o que está escrito na lousa, enfim. A criança começa a se sentir diferente das outras. Algo começa a acontecer no emocional. Ela se sente diferente e começa a se fechar. Ou, se for uma criança mais extrovertida, ela começa a ficar muito mais inquieta. É uma fuga. Ela começa a esconder a sua dificuldade. O que fazer nesse momento? Deve ser observada, seguindo alguns critérios. Eu gosto muito da antroposofia, que apresenta uma imagem completa do ser humano, que se desenvolve em 3 grandes potenciais: do potencial do movimento, no potencial do sentir e da cognição. Então é importante observar como que a criança está se desenvolvendo nesses 3 aspectos. A nível de corpo, observa-se que a criança é muito quieta, ela não para, ela não olha para o professor, deixa o lápis cair para ter a intenção de pegar, olha para o movimento do colega ao lado, escuta o barulho lá fora, um passarinho que canta no jardim, até o mosquitinho que passa perto dela é motivo para chamar a sua atenção. Começa então a pergunta: essa criança tem déficit de atenção? A impressão que sim. Mas nem toda criança que tem essa inquietação deve ser diagnosticada como déficit de atenção. Com esse déficit de atenção pode ser uma consequência. Um outro aspecto é observar como a criança está emocionalmente. Fazer a pesquisa, o que está acontecendo na biografia da criança naquele momento. Se está tudo bem, então vamos procurar um motivo mais interno na criança. E observando o que ela produz em termos de cópia, o que acontece? Ela troca de letra, ela inverte as letras, ela engole fonemas, palavras são puladas na hora da cópia, porque copiar muitas vezes eles conseguem, mas não conseguem entender o que eles estão copiando porque não conseguem ler. Então, tem uma lista de sintomas que você pode seguir ao identificar que a criança se apresenta também na sua motricidade com alguma insegurança, se ela não domina bem o movimento, se ela não lida bem com seus potenciais corporais, já é uma grande dica. Colocar a criança em movimento, em desafio, para ela adquirir as suas habilidades que o corpo proporciona. E o emocional? As artes são o alimento para a alma.
É importante que a criança faça alguma atividade artística, porque na atividade artística é importante que ela se sinta capaz, que ela pode construir alguma coisa. Alimenta a autoestima. E o fio de raciocínio lógico vai acompanhando a construção, vai acompanhando tudo que ela realiza. E foi na musicoterapia que eu encontrei um caminho muito interessante para tratar a dislexia, né? Muitas vezes chegaram crianças no meu consultório com essa queixa de que a criança já estava completando 10 anos, já ia completar 10 anos e ainda não era alfabetizada, não sabia ler nem escrever. Claro que toda uma pesquisa foi realizada para identificar de onde veio, né, essa dificuldade, o que causou essa dificuldade. Foi hereditário? Foi aqui, já nessa biografia que ela adquiriu, né? O que está acontecendo? Independente do que aconteceu, com a musicoterapia, a gente pode ajudar muito, tá? A música, né, cada vez mais vem demonstrando o seu poder curativo. Os musicoterapeutas estão cada vez mais descobrindo o poder curativo da música. E hoje eu quero apresentar algumas dicas para vocês, né? O resultado de uma experiência que eu fiz e hoje não mais como experiência, mas eu trabalho com esses recursos para ajudar a criança que tem dislexia, ok? Trabalhar com música é muito divertido, a criança adora, né? E não fica cansativo quando você traz um exercício que precisa ser repetitivo, que para trabalhar os fonemas, né, para trabalhar a conscientização de cada fonema, para que eles representem corretamente, né, para que os alunos dislexos representem corretamente, é importante que a repetição, né, aconteça até que internaliza, né? A repetição coloca o conteúdo no corpo e a música é um caminho que não deixa a criança cansada, é um caminho bem divertido. Eu gosto muito. Então, eu gosto de usar o Cantele, tá? E com o Cantele eu posso trabalhar todos os fonemas, me permite, o som do Cantele, ele é gostoso, né? E ele me permite trabalhar todos os fonemas que eu quiser, né? Com as diferentes notas. Então, no início eu cantei uma música da Borboleta Azul e a gente pode cantar a mesma música colocando apenas um fonema, tá? A gente pode colocar o P, P e o B. Quase não tem diferença no movimento da boca, mas quando a criança canta, né, repetidas vezes, ela percebe que tem uma diferença na força do P para o B, né? Então, essa conscientização corporal, né, ela acontece através da repetição. E uma forma gostosa de repetir é com o Cantele, entre outras possibilidades que cada um pode criar a sua forma. Então, vamos trabalhar hoje com o P e o B, tá? Eu gosto de fazer uma relação do instrumento, né, com o fonema que eu quero trabalhar. O Cantele, ele possibilita a gente trabalhar com todos os fonemas, mas as vogais é uma das coisas que eu gosto muito, tá? As crianças têm uma tendência, né, os portadores de dislexia têm uma tendência a trocar o A pelo E, né? O I,
o O também, eles confundem, de forma geral, eles confundem um pouco as vogais. O A e o E é muito mais comum. E eu gosto de cantar as vogais enquanto eu toco, né, e canto, eles levantam a letra que representa o fonema. Então já é um exercício de visão e audição, né, associando e incorporando essa representação. Eu deixo, normalmente, quando eu faço esse exercício, eu deixo à disposição das crianças as letras, né? Aqui eu tenho o A, ela vai representar, vai apresentar a letra A quando eu estou tocando o A. E assim por diante. A letra E, a letra I, a letra O, né? O, e a letra U, tá? Claro que eu faço a sequência, mas normalmente eu vou trocando, vou variando os sons. O xilofone é um outro instrumento que eu uso muito, né? Em todas as questões com as crianças, tá? Seja déficit de atenção, hiperatividade, mas dislexia é o que eu sempre gosto, né? Eu sempre trabalho, que ajuda muito as crianças na identificação de fonemas, colocar o fio de pensamento em ordem, reorganizar a criança em todos os sentidos. Uma das coisas que a criança apresenta também, quem é portadora de dislexia, é uma dificuldade com o olhar, né? Com o olho, falta o foco para ela. E o ouvido também, educar o ouvido para aquilo que ela precisa ouvir. E a música é um grande recurso que une essas possibilidades, que une essas capacidades, estimulando e reorganizando estes potenciais. Porque ela olha enquanto o instrumento está sendo tocado, né? E às vezes eu também coloco a criança para tocar, né? Então ela representa, ela imita, né? A gente faz dinâmica interativa, onde a criança ela representa o que eu faço, ela toca aquelas notas que eu toquei e dessa forma ela vai educando o olhar, né, o ouvido, ou seja, todas as percepções ficam integradas nesse momento. Existe N possibilidades de você utilizar o xilofone. Eu vou mostrar aqui mais uma para trabalhar a questão dos fonemas, da articulação, né, da pronúncia, né, de fonemas, enfim. O canto de forma bem específica, de forma bem profunda, tá? De forma terapêutica. Dorme a cidade, resta uma oração, misterioso, faz-se uma ilusão, só letra ao verso, lá da melodia, singelamente, dolorosamente.
E dessa forma, vocês podem criar outras possibilidades, outros fonemas, né? O instrumento, ele estimula, ele instiga você a ser criativa. Os órgãos de percepções mais afetados nas crianças portadoras de dislexia são a audição e a visão. Esses dois órgãos precisam estar bem aguçados, bem organizados, educados para dar conta das demandas da vida, do mundo, especialmente dos conteúdos escolares. E eu tenho aqui alguns instrumentos de percussão que eu vou tocar seguindo uma sequência e observem, fiquem atentos à sequência que eu vou tocar a cada instrumento, tá bom? Maraca, chocalho, coco, eu chamo esse de chove-chuva, bandeirola. Ok, eu vou tirar esse. Atenção, não olhem agora para esse espaço, porque eu vou retirar um instrumento, tá bom? Agora fechem os olhos e abram quando eu autorizar. Pronto, podem abrir os olhos. Eu vou tocar novamente os instrumentos e vocês vão me dizer qual é o que está faltando, ok? Maraca. Chocalho. Chove-chuva. Bandeirola. Qual é o instrumento que está faltando? Muito bem. Quem falou coco, acertou. Agora, prestem mais atenção, tá? Na sequência dos instrumentos que eu toquei, tá? Então, quem sabe me dizer qual foi o primeiro instrumento que eu toquei? Isso mesmo. Para quem falou maraca, acertou. E depois? Chocalho. Depois do chocalho, qual foi o instrumento que eu toquei? Isso mesmo, o coco. Depois do coco, que eu chamo de chove-chuva. E depois, isso mesmo, a bandeirola. Ok. Agora, vocês fecham os olhos mais uma vez, por favor. Por gentileza, quem quer vir tocar os instrumentos na sequência que eu toquei? Claro que essa distância vocês não podem fazer isso, mas com certeza fariam a sequência direitinho se vocês tiverem escutado muito bem, ou seja, se já estiverem com o ouvido bem educado. Então é assim que eu faço com as crianças, tá? Para educar o ouvido e a visão.
E o tambor, gente, é tudo de bom. Proporciona muitas possibilidades, né? Você pode tocar uma música que você não diz qual é a música para a criança, você não avisa qual é a música, você pede para ela ouvir e depois identificar qual foi a música que você tocou. É claro que é importante que você toque uma música que a criança conhece, que é de costume, né, dela cantar, né, de ouvir. Identificaram? Pois é, essa mesma. Outra possibilidade, você cria um som para cada direção. Um som, por exemplo, para frente, 2 para trás, 3 para a direita, 4 para a esquerda. E assim você pode colocar 5 para cima, 6 para baixo. E aí, quando você toca o tambor, ela vai obedecer a sequência que você está dando, a dica que você está dando através do som. É muito legal, gente. É uma maravilha. Você pode explorar de várias formas, para marcha rítmica, tá? Vamos colocar também com músicas, né? Trabalhar músicas tocando como instrumento de percussão normal. Eu costumo também fazer uma associação dos fonemas mais graves com instrumentos que representam esse som mais grave e os fonemas mais agudos com instrumentos que trazem esse som mais agudo. O canto ele tem um som mais agudo, apesar de trabalhar ele possibilita trabalhar com todos os fonemas, mas eu gosto de trabalhar os sons mais agudos. A percussão, como a calimba, né? A calimba, essa concha acústica já traz uma coisa mais grave, né? Um som mais grave, ela sugere um bum, né? Bum, 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 bum. Eu gosto muito de usar esse instrumento para os fonemas mais graves. Os sons que chiam, trabalhar o CH, o X, também a bandeirola. E assim a gente vai fazendo as experiências, né? É tocando, é testando, que a gente vai adequando som, instrumento, né? Voz da criança, corpo, unindo toda a musicalização, unindo todo o conteúdo que a música pode oferecer à pessoa que é tratada, né, na musicoterapia. Então, a musicoterapia para mim foi uma grande descoberta, está sendo um grande facilitador no meu trabalho terapêutico. Sou muito grata por ter encontrado a musicoterapia, que hoje eu trabalho de forma mais consciente. Antes eu utilizava a música, mas como um recurso pedagógico. Hoje os musicoterapeutas têm já uma consciência maior da importância do poder curativo da música. No final de cada encontro, eu costumo oferecer um caderno para as crianças, onde elas vão registrar graficamente o que foi trabalhado. E aos poucos as palavras vão se formando, frases, e de repente um texto já surge. Já posso oferecer um livro para a criança, que a gente começa a ler na sala, ela leva para casa e quando volta, conta para mim o que ela leu. É uma grande alegria passar por esse processo, acompanhar essa conquista da criança. É um presente. Eu considero uma graça e sou muito grata por essa possibilidade. A musicoterapia, gente, vai por esse caminho. O que eu apresentei aqui foi apenas uma gotinha. Na verdade, ela é um oceano de possibilidade. E os terapeutas confirmam isso. Os musicoterapeutas confirmam.
nas suas pesquisas, nas suas experiências, o poder curativo da música para todas as questões relacionadas à saúde. Muito grata e até a próxima.